extraordinário! Seja muito bem-vindo a mais um encontro do programa Paula Silva com você, mais um episódio e com quadros. Você já sabe que nós contamos com quadros de entrevistas, quadro aqui com dicas de moda, que é o quadro Look do Look. Então você vai se inspirar, você vai se divertir, tudo de uma maneira descontraída, tudo feito com muito amor, com muito carinho, do nosso coração para o seu coração. E hoje, no nosso tema de entrevista, nós vamos falar sobre a possibilidade de empreender. Será que é possível empreender mesmo quando você não tem nada redondinho? Nós vamos saber hoje com o nosso convidado. Hoje eu vou receber aqui Raul Groppo. Então, seja muito bem-vindo, Raul. Prazer, agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui hoje, né? A gente já começou o programa, o episódio, muito antes de vir para as câmeras, porque a gente começa a falar de empreender, né, Raul? É algo que realmente é de propósito e com propósito. É o que a gente estava falando, né? Gostoso a gente poder falar do que gosta, do que faz bem. Sim. E o que nos move, né? Sim, e hoje a gente vai trazer aqui dicas para vocês sobre... Porque quando a gente fala sobre o empreender, a maioria que começa a fazer essa parte, eu preciso trabalhar muito para ganhar muito para ter tempo. Então, Raul, vamos já começar daí o start nesse bate-papo? O empreender do zero, ele realmente é possível? Ele é, ponto. E é interessante, um olhar que eu procuro dar é que empreendedor, na verdade, é a primeira profissão que nós temos. Eu não tenho nem muito enciclopédia para embasar o que eu estou falando, mas eu convido as pessoas a contestar a minha frase. Fica a dica. Ou seja, conteste a minha frase. A primeira profissão foi empreendedor. E isso ajuda a gente a definir melhor o termo. Porque se eu ficar associando que empreendedor é o Elon Musk e eu tenho que ganhar trilhões, eu tenho que ter ideia de um foguete que dá ré, ou seja... para eu empreender, aí fica muito distante. Sim. Se eu me comparar com o Elon Musk, eu vou ficar em posição fetal lá no meu quarto, chorar copiosamente e não vai resolver nada na minha vida. Vai. Agora, se eu me comparar comigo mesmo e celebrar a minha evolução, já começa a ficar mais tangível. Então, o empreendedor, ele termina com dor, não é à toa, a gente até brincou disso. Sim. Né? E ele dói, é um processo que dói, porque envolve uma transformação pessoal, e isso, vamos falar assim... Tudo aquilo que nos move, que nos faz evoluir, muitas vezes pode vir com dor. E a gente tem que lembrar também que o empreendedor está aqui para empreender na dor. Ele está aqui para aliviar a dor de alguém e, com base nisso, ele faz um retorno para si. Então, essa é a base do empreendedor, alguém que gera valor. Então, veja que eu não estou falando que tem que ter CNPJ até para ser empreendedor. Você pode empreender sendo CLT, você pode ter a mentalidade empreendedora em qualquer momento que você tiver. Você pode ter mentalidade empreendedora sendo mãe de seus filhos, que é empreendimento maior do que ser mãe. Ou seja, ter mentalidade empreendedora, ver lá algo, você ter que resolver, aliviar aquele trem lá, ser criativa, pensar em solução. Cuida da criança, lava a roupa, aí o marido, é muitas coisas. Exato. Então, a mentalidade empreendedora, ela ajuda demais a gente a desmistificar um pouquinho o que é esse tal de empreender. E abrir empresa, fazer isso, é uma etapa depois. Isso é ser empresário. Isso é ser empresário, que aí sim você vai ter uma opção, se você vai ser mesmo ou não, aí são outros 500. Mas empreendedor é algo que eu trabalho com o ideal, ou pelo menos com a... Vamos chamar de utopia, aquele ideal inatingível, mas que o empreendedorismo deveria ser acessível para todos. Sim. Todos deveriam considerar empreender como sendo uma opção, no mínimo como postura. Falar que eu estou trabalhando numa empresa, estou recebendo um salário, e se eu tenho mentalidade empreendedora, eu vou pensar, puxa, eu estou ganhando para aprender. E eu, estando aqui, eu vou encarar o meu chefe como cliente. E vou gerar valor para esse cara. E eu vou encarar o meu cliente como cliente mesmo. E vou gerar valor para esse cara. Vou aliviar a dor dele. O tanto que eu aprendo, evoluo só de pensar desse jeito, Nossa. Eu acho que a gente já sai de uma posição de vítima e vem para uma posição de protagonista da própria vida. Sim. E eu sei o desafio que é isso. Então, eu não estou falando que é para todo mundo. Mas eu estou dizendo que é possível todos empreenderem, sim, e do zero. Sim, e quando você está trabalhando para alguém, você também está aprendendo além. Porque você está sendo pago para fazer isso. Mas por que não ser curioso? É o que você está falando. Trazer isso para você também, de uma expansão da mente e de conhecimentos. Exato, porque a base, de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já vi, o mecanismo que move um negócio é gerar valor para alguém e fazer dinheiro em retorno.
Então, por exemplo, nós temos aqui um programa da Paula que está olhando no olho de quem está aí nos assistindo, está em casa. Se a Paula não gerar valor para quem está vendo, você não vai ter em retorno audiência. Sim. E esse programa, ele talvez seja mantido, mas não teria o sucesso que tem, nem você teria o gosto de fazer o que faz, não é? Sim. Se não gerasse valor genuíno para quem está do outro lado. Então é interessante que a primeira variável da brincadeira é gerar valor. E o pessoal fala, puxa, mas tem como... o Brasil tem oportunidade ou não? Gente, olha o tanto de dor que tem no Brasil. Olha o tanto de dor. Tem 220 milhões aqui nesse país, cheio de dor. É país de oportunidade ainda. Ou seja, é oportunidade para tudo quanto é lado, porque é muita dor para você empreender aliviando ela. A questão é, o quanto que dá para fazer dinheiro em retorno? Aí são próximos passos que a gente pode ir trabalhando aqui nesse programa mesmo. Viu, né? Então, já entendeu por que eu falei que é para você pegar papel e caneta? Porque são muitos ensinamentos. Então, assim, empreender pode, existe um passo a passo. Raul, quero começar um negócio. Existe um primeiro passo. Ó, eu estou CLT, estou trabalhando, mas eu quero começar um negócio. Existe uma fórmula, um passo a passo. Ó, isso aqui seria o correto para você começar, Paula. Qual seria? Criador de conteúdo e expert, quer lançar um curso, quer dar um up nas suas redes sociais? Olha, você precisa da melhor equipe, que é a equipe 6x8 Mídias. Inclusive, são eles que cuidam de toda a minha programação, desde as redes sociais até todos os quadros que estão sendo desenvolvidos aqui agora. Então, é uma equipe de excelência. Entre em contato hoje mesmo com eles nesse número que está aqui abaixo. E agora, vamos voltar para o nosso programa. Na Transforma, a gente foi desenvolvendo vários passo a passo de como fazer, o que fazer. E agora, com inteligência artificial, a gente conseguiu desenvolver uma ferramenta, um aplicativo, vamos falar assim, que ele tem toda a metodologia da Transforma nele, tem o nosso jeito de falar, os nossos valores, nossos princípios e também a nossa metodologia. Então, eu posso até deixar disponível deixar no link dos comentários aqui, por exemplo. Quem quiser, então, espectadores da Paula, estou dando de presente para vocês, ou seja, o link aqui nos comentários do vídeo vai ter um link. Esse link é o Transformar em Zero. E ele é um passo a passo, você vai acessar, vai clicar. Quem sabe usar o ChatGPT, se você não tiver acesso ainda, ele vai pedir um login e uma senha, mas é rapidinho. E ele vai ter o passo a passo nele mesmo. Ele vai pedir para você falar um pouquinho de você. Se ele precisar de mais informações, ele mesmo vai pedir. E baseado em quem você é, ele vai conduzir a conversa até chegar num teste prático que você pode fazer para empreender do zero, mesmo que investindo R$0. E são opções que ele vai dar ali mediante as respostas. Exato. Você vai falando Que lá, nossa, eu gosto de fazer isso, a minha habilidade é essa, me brilhou tal coisa. Ele vai te dar umas 20 oportunidades lá. Você escolhe uma delas e ele vai falar, puxa, mas como que você põe em prática? Ele vai bolar um teste para você dentro. Você pode falar até assim, eu tenho 15 minutos por semana. Beleza, ele vai readequar aquele trem lá para os 15 minutos por semana que você tem. Mas eu não sei fazer isso daqui que você está sugerindo. Ele vai readequar aquilo lá para aquilo que você sabe fazer. Para você começar aonde você está mesmo e pôr em prática. Ó, já viram, né? Então vai ficar aqui na descrição desse vídeo o link desse... eu falo que não é nem ferramenta, é uma oportunidade de transformação. Muito bom, muito bom, muito bom. É uma oportunidade de transformação que o Raul está presenteando a nossa audiência. Muito obrigada mais uma vez. Espero que seja útil. E com certeza. Então clica no link da descrição desse vídeo que vai estar lá a oportunidade para você de uma transformação ainda esse ano. O grande lance é a gente começar onde você está. E pode parecer óbvio isso, mas não é. Porque a maioria das pessoas gostaria de começar aonde ela deseja estar. Isso. O redondinho, como diz, né, Raul? Ela quer começar já tudo certinho. Perfeito. E não. O primeiro princípio é você começar onde você está. Então, a partir do momento que a gente entender aquilo que te brilha o olho, aquilo que são suas habilidades atuais, aquilo que te move atualmente e o teu tempo disponível, não adianta você querer pôr de pé algo que vai tomar um tempo que você não tem. Então, puxa, se eu vou conciliar a minha maternidade, criação de filhos, com empreender, gente do céu, ou seja, a gente sabe o desafio que é ser mãe. Então, tô lá, pai de 2 meninos pequenos e sou testemunha do que é isso. E a gente tem uma condição extremamente privilegiada que a gente trabalha em parceria, uma série de coisas.
Mas, enfim, estou dando esse exemplo. Então, poxa, eu sou mãe. O que me brilha o olho? Porque para eu ter energia para fazer algo paralelo, que vai me consumir tempo, tem que me brilhar o olho. Se não me brilhar o olho e eu fizer só pelo dinheiro, a chance de me consumir o pouco da energia que eu tenho é alta. Então, é melhor no começo algo que te brilhe o olho, mesmo que não te dê dinheiro, mesmo que, puxa, mas isso daqui não está tanto dinheiro, mas te brilha o olho. Isso vai te dar energia para você continuar em frente, ter resiliência para enfrentar a dor que é empreender. A partir do momento que você sabe suas habilidades, o que te brilha o olho, o agente, o transformar, o que ele vai te sugerir? Ele vai fazer uma entrevista com você e vai te sugerir 20 oportunidades de negócio baseadas em quem você é. A partir disso, então a gente tem que usar a inteligência artificial a nosso favor. Sim. Mas a artificial, ela resolve? Pede para ela fritar um ovo, não frita. Então, assim, e ovo frito é muito gostoso, convenhamos. Por favor. Então, a gente tem que ter inteligência ampliada, que é a natural usando a artificial de uma forma conjunta. Esse é o espírito. Então, se a gente vai lá e usa isso a nosso favor, puxa, tem um banco de dados da inteligência humana inteira lá, catalogado, para a gente usar e falar, me dá 20 oportunidades baseadas nisso. Ele vai dar. Ou transformar, ele já tem toda uma biblioteca lá, tal, que ajuda. E aí, baseado nessas oportunidades, você escolhe qual você quer começar e ele vai bolar um teste para você. Ei, fica aqui comigo um instante. Quero te apresentar uma nova série em vídeo baseada no meu e-book Como Vencer o Inverno Emocional. Cada episódio é um convite para você olhar para dentro, entender o que está sentindo e descobrir como reconstruir a sua força no seu tempo. Feito com carinho para mulheres que andam cansadas de lutar sozinha. Clica no link da descrição, se preferir, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. E começa a assistir agora mesmo. Vai valer o investimento. Continue agora com o nosso programa. Porque esse é um ponto, primeiro ponto que a maioria das pessoas erra, não começa onde está. A segunda questão, que é fazer altos investimentos para começar. Eu nunca vi pessoal que, nunca empreendeu e vai abrir loja de roupa no shopping. Eu falo, meu Deus do céu. Logo de cara. Logo de cara. Vai dar, sabe, tem aquele jogo, acho que é poker, não jogo muito aquele trem, mas dá all-in, né? Vou apostar esse trem todo aqui, né? Dá já chamar 12 com 100 manilha na mão. Então, assim, imagina uma loja de roupa, gente. Se você nunca empreendeu, nunca fez, você vai gastar 500 mil, 1 milhão para preparar uma loja. Custa caro, tá cada vez mais caro essas coisas. E no né? shopping tem no vários. Shopping, aí você vai ter estoque de roupa. Aí você já começa um negócio novo com 3, 4 sócios. É o shopping cobrando percentual, o governo, que é o maior sócio de todo mundo, a maquininha do cartão, e normalmente é franquia. Tem franquia. Vou começar com uma franquia no shopping. Meu Deus do céu. Tem 4 sócios. E você está no negócio que você teve que pôr dinheiro para depois ir lá e vender. Então, veja, o nome que a gente dá nisso na Transforma é caiaque. É um negócio caiaque. Porque você tem que remar e você não para nunca mais. E você só dá bem nesse tipo de negócio se você tiver aptidão para ser um caiaquista olímpico, de tanta disposição que você tem de ir lá e remar. Porque todo mês que você começa com 0 de faturamento e alguns milhares de reais de despesa. Então, concorda comigo que esse é um dos negócios, um dos tipos de negócio mais desafiadores para você começar? Sim, sim. E isso dá medo nas pessoas e com razão. Com razão. Por isso que tem que ser analisado quando você fala, vou empreender, que é o que você está falando, que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Quando você vai empreender, você precisa ter uma orientação, você precisa estudar o mercado que você quer, por todos esses contextos e o que o Raul está falando, né, Raul? Precisa ser observado muito, não é só sair e fazer, né? A analogia que eu faço hoje em dia é muito difícil alguém construir uma casa e não ter um arquiteto, não fazer uma planta baixa no mínimo, né? Se você construir uma casa sem planta, não adianta você reclamar que a privada ficou no meio da sala e você convive com o cheiro agora. E isso não era muito comum até pouco tempo atrás. E hoje a gente consegue fazer o design do negócio, fazer a planta baixa do negócio. E a boa notícia é que com inteligência artificial, você não tem que pagar milhares de reais para mim para fazer um negócio do zero para você. Sim. Então, assim, é algo que a gente faz?
Mas quando a pessoa está empreendendo zero, eu prefiro até ajudar ela gratuitamente, porque eu sei o perrengue que é, do que cobrar milhares de reais justamente na pessoa no começo. Então, veja, se você se atentar a essa variável que eu estou falando, se o seu negócio é um caiaque ou uma lancha dá para você ter motorzinho de popa até tomar uma braminha enquanto está rolando o negócio. E basicamente negócio lancha é quando você recebe antes de gastar. E tem vários negócios que tem essa variável. Então, se você se atentar a algumas questões assim, e na Transforma tem um monte de material gratuito nesse sentido, já dá para ajudar bastante. Então, veja, se eu tive a oportunidade e aí eu vejo que, puxa, eu vou tentar fazer essa oportunidade mais lanchinha possível, para eu não ter que ficar remando, eu vou testar. E isso quer dizer o segundo grande passo do empreendedor, que é fazer uma perda acessível. Que o exemplo que eu dei da loja no shopping, eu fiz uma perda que não era acessível. Sim, eu coloquei nossa. um dinheiro que, se eu perder, vai fazer falta para minha família. Eu vou ter que dispor de um tempo que vai fazer falta para a minha saúde. Então, isso não é uma perda acessível. Empreendedor de verdade e efetivo, ele faz perdas acessíveis. Ele aposta aquilo que eu posso perder. Então, veja, isso é contra-intuitivo, porque a maioria das histórias, várias histórias que a gente ouve, o cara não tinha nada, daí ele vendeu, um burrico, pegou o dinheiro, colocou tudo no negócio. Reinvestiu. Exato, ele deu certo por acaso, não tira o mérito dele. Sim. Mas isso não é efetivo. Existe um estudo que eu me baseio, chama Effectuation, nome bonito. É de uma pesquisadora maravilhosa, chama Sara Sarasvati. E ela estudou a mentalidade empreendedora e viu 5 padrões incomuns com os empreendedores efetivos. Aqueles que, ao seguir isso, davam certo. Sendo que, ao não seguir isso, é um empreendedor casuístico. Ele, por acaso, deu certo. E acontece vários. E Sim. se você sente no teu coração que o caminho é outro, faz parte também. Mas o que eu estou oferecendo aqui é um caminho que ele tem muito mais embasamento científico e muito menos risco para quem está começando. Você começa onde você está e depois você estabelece uma perda acessível. Isso, no Transformar, a gente guia, e segundo o estudo da Sarasvati, são 2 dos 5 princípios, inclusive, da mente empreendedora. E aí a gente vai para cima num teste. E o teste é uma coisa que eu vejo pouquíssimos empreendedores fazendo. Você é artista que quer gravar a sua produção de áudio e vídeo com um profissional de excelência, dá uma olhada nesse estúdio. Entre em contato hoje mesmo com o Estúdio 6x8, nesse número que está aparecendo aqui abaixo. E agora, vamos voltar para o nosso programa. Que é ir para prático quanto antes, trazer o cliente para o centro quanto antes. Quer abrir uma loja de roupa? Por que você não começa fazendo um dropshipping, que é o nome bonito disso, que é pegar produtos de loja existente e você vende através da sua loja, mas quem entrega é a Alibaba, enfim, a Amazon, por aí vai. Sim. É ele que entrega e você vendeu. Puxa, Raul, mas eu vou ganhar menos. Mas você começou e você está em contato com o cliente. Estando em contato com o cliente, você vai saber o que de fato é a dor dele. Esse produto resolve a dor? Esse produto ele tem outras dores? Quanto antes você vai estar em contato com o cliente, gastando o mínimo possível de dinheiro e tempo, mais você vai aprendendo e acumulando conhecimento e desenvolvendo habilidades. E durante o percurso, você vai fazendo limonada. Porque o que você planejou não vai acontecer na prática. Às vezes, enquanto você planeja, Deus dá risada, né? Na maioria das vezes, acontece totalmente ao contrário, diferente. Mas se você não planeja, você está planejando errar. Então, assim, a gente planeja para justamente aprender com aquilo que vai acontecer e ir acumulando conhecimento. Acumula conhecimento, põe em prática, vai virando habilidade. Vai virando habilidade prática, né? O tal da hard skill, nome bonito. E habilidades sociais. Então, isso vai acontecendo conforme a gente vai avançando. Então, se eu fiz um teste que me custa pouco tempo e dinheiro e eu vou em contato do cliente o quanto antes, o grau de aprendizado que eu tenho, ou seja, mesmo que esse teste dê errado, ele deu certo. Porque eu aprendi algo. E eu me movimentei. E o custo de estar errado é menor que o custo de estar parado. Então, se a gente for avançando nesse sentido, a gente vai estabelecendo conexões com as pessoas.
A gente vai dialogando com as pessoas. Se você é introspecto, você vai dialogar de um jeito. Se você é mais extrovertido, vai dialogar do outro. Mas você vai estabelecendo conexões, e isso vai gerando compromissos. E isso vai estabelecendo uma cocriação do seu negócio com os outros, e conforme você repete isso inúmeras vezes, vai chegar um momento que você tem um produto, você tem um negócio, você tem uma empresa, isso de acordo com o teu contexto. Sim. Puxa, Raul, mas isso pode demorar muito. E pode nunca acontecer se você continuar parado. Então, o convite é como que você vai para movimento quanto antes, seja enquanto CLT de uma empresa que você já está, seja você também empreendendo em paralelo, e seja você começando do absoluto zero um negócio como aí está. E você vai virando uma máquina de aprendizado e, gente, não tem quem te pare mais se você seguir dessa forma. Né? Conhecimento é algo que ninguém tira de nós. Então, de repente, realmente você está dentro de casa, é igual quando você faz vários cursos, várias formações. E aí você vai colecionando os diplomas. Mas sobre o que nós estamos falando, quando você vai colocar em prática? Exato. Quando? Então, assim, se nós temos aí um sistema, o Raul está apresentando para a gente um sistema gratuito, gente, gratuito, uma oportunidade única para você entender o que seria esse negócio que você tanto sonha, porque arde no coração da maioria das pessoas. Hoje em dia, pelo que eu vi, algumas estatísticas, já o maior desejo do brasileiro é abrir o próprio negócio. É o maior desejo. Antigamente era ser concursado ou ter a casa própria. Olha. Hoje, ter o próprio negócio superou isso do ponto de vista de estatística. Eu falo, puxa, porque de um lado isso é muito bom, ok, mas do outro lado a gente tem um cenário brasileiro inflacionário, infelizmente, e que corrói a riqueza das pessoas. Então, 70% do brasileiro, ele empreende por necessidade, infelizmente. Ele precisava de mais renda, ele precisava de mais coisa e começou a empreender baseado nisso. E a gente pega essa uberização do trabalho, ou seja, Uber, iFood, uma série de coisas, ele gera um movimento que parece empreendedor, mas se cada profissional não tivesse olhar empreendedor, ele corre o risco de ser moído pela inflação na linha do tempo e perder poder de compra. A inflação é o imposto mais terrível que existe. E ele afeta mais o pobre do que o rico. Ele é um imposto extremamente injusto e cruel. Então, se a gente não... Por exemplo, eu provoco isso todos os nossos clientes. Se você não dobrar o seu faturamento em 10 anos, você vai ter corrigido a inflação apenas, basicamente. Então, você vai ter corrido e ter o mesmo poder de compra. Sim. E é terrível isso. Terrível. E esse dado que você trouxe, eu quero até ver o que você acha. Esse dado que você trouxe de aumentar o desejo das pessoas empreenderem, você acredita que seja também uma mudança de mentalidade hoje das pessoas não só quererem empreender pelo financeiro, mas eu quero empreender porque eu tenho aquele desejo de ter uma vida melhor, de ter uma prosperidade, um tempo em família. Então, você acredita que isso também tem a ver com a mudança de mentalidade? Eu entendo que sim. De um lado, a gente tinha uma demonização do empresário, ou seja, enquanto classe normal, e a gente sempre vai ter vários lados. E, normalmente, em vários prismas, uma classe inteira ela é demonizada em função de alguns maus exemplos que realmente, puxa, o empresário tal sonegou não sei quanto de imposto, deixou devendo e deixou na mão não sei quantas milhares de famílias devendo a folha. Puxa, terrível isso. Sim. Terrível, mas não dá para recriminar o pequeno e médio empresário, que é quem move de fato a economia, em função de um grande que não fez a lição de casa dele. Então, assim, a gente precisa ponderar algumas coisas, né? Servidor público. Inúmeros servidores públicos que eu conheço são muito dedicados e muito bons naquilo que fazem. Mas, puxa, eu tenho um determinado percentual que não cumpre, não serve ao público, e aí eu demonizo toda uma classe em função. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas generalizações. Exatamente. Quer falar complicado, se embala? Né? Mas é isso mesmo, né? Resumindo, pode parar de olhar o vizinho. O vizinho, exato. Para de olhar a grama do vizinho. E isso acaba gerando movimento para si. Como a gente está com o Instagram, isso para mim tem dois efeitos. De um lado, o algoritmo é cocaína, tem que tomar muito cuidado quem ouve a gente, porque aquilo vicia. E aí, tá gostando do programa? Então, não saia daí,
que agora eu vou te mostrar um trechinho do meu audiobook Como Vencer o Inverno Emocional. É rapidinho e já já a gente volta. Já reparou como as formigas trabalham incansavelmente durante o verão? Elas passam dias juntando comida porque sabem que o inverno vai chegar. E quando ele chega, elas estão prontas, preparadas para enfrentar aquele período mais desafiador. Essa lição das formigas também se aplica à nossa vida emocional. Assim como elas se preparam para o inverno, precisamos aprender a reconhecer e lidar com os desafios internos que afetam nossa autoestima e confiança. E é exatamente isso que vamos começar a fazer agora. Eu sei como é uma mulher se sentir esgotada, sem direção, com uma dor silenciosa que ninguém percebe. Eu vivi isso e foi quando eu decidi fazer diferente que tudo começou a mudar. Me reconectei comigo mesma, criei um passo a passo que mudou a minha vida. E agora, tudo isso está aqui, neste audiobook que você pode ouvir quando e onde quiser. Clica no link da descrição ou aponte a sua câmera para a tela que está aparecendo aqui um QR Code e dá esse passo por você. Você merece essa transformação. E agora, voltamos para a nossa programação. Se você está vidrado nisso, você pode ficar viciado na conquista do outro e você não agir em prol da sua. Então você pode ter o desejo, mas não ter a ação. E no final, imaginação é algo positivo, porque você estabelece uma imagem tão clara na tua cabeça que você vai para ação, imaginação. Agora, o devaneio de ficar conjecturando e se, é o vício, é o negativo. Então, a imaginação é algo extremamente positivo, mas ela termina com ação. Termina com ação. Por isso que estamos aqui, né? Exato. Então, bora pra prática. Bora pra prática. Eu falo que nós somos nossos maiores cases de sucesso, literalmente. Legal. Porque realmente você está falando algo que você vivenciou e vivencia até hoje. Dentro do Transforma, dentro das suas outras empresas e dentro da sua maior empresa, que é a principal, que é a sua família. Exato. E que a gente trouxe isso aqui nos bastidores. Então, para você que tem dúvidas sobre isso, sobre o empreender, como fazer, se eu posso fazer, se eu posso continuar trabalhando no CLT, se eu posso iniciar do zero, todas as dicas que estão sendo feitas aqui, realmente é baseado na vivência do Raul e o que realmente ele tem é totalmente verdade e a essência dele que ele entrega aqui pra gente. Então, não tem como dar ruim, é só você colocar em prática. E trazer isso que você traz de ter os seus valores inegociáveis, que foi uma das coisas que também acabou nos conectando ali, que eu conversando, nossa, eu quero trazer pessoas que têm essa conexão da base dos valores inegociáveis. E quando a gente traz isso por empreender, você vê muito empresário, que a gente estava falando agora, doente, né, do físico, do emocional, por conta de eu preciso trabalhar bastante para ter dinheiro, para ter tempo com a minha família. Isso é um mito ou uma verdade? É uma realidade do ponto de vista do que acontece de uma forma generalizada, né? É uma das maiores dores do empresário é ter tempo de qualidade, seja para si, seja para a família, uma das maiores dores. Essa questão do vender é uma outra dor, a questão do caixa, né? Ter caixa é uma outra dor, e o tempo de qualidade é uma dor. E o que a gente vê é que se a gente primeiro olhar bem o negócio que a gente está, planta baixa, e se atentar que, puxa, eu coloquei uma privada na sala e estou tendo que conviver com o cheiro, tem coisas que a gente vai poder corrigir dentro do próprio negócio. É fácil? Não. Tem milagre? Não. Ainda mais quando o avião está voando, ter que consertar ele é mais difícil. Então, esse daqui é um ponto. Tem coisas no próprio negócio que acabam drenando energia. Sim. Uma outra questão muitas vezes o negócio cresceu desordenado e o empresário não acompanhou do ponto de vista de competência aquilo. Puxa, quando eu fui ver eu tinha 30 funcionários, mas eu não sei liderá-los. Nossa, quando eu fui ver eu estava movimentando não sei quantos R$1.000, mas eu não sei gerir isso. Então é interessante olhar. Por isso que a pressa ela é um elemento desafiador.
Parece que se eu tiver pressa e eu sempre estiver fazendo, parece que vai mais rápido. Mas isso não necessariamente é verdade. Porque o ser humano ele tem um tempo de aprendizado. E toda vez que eu não respeito isso, eu posso ter colocado o carro na frente dos bois. Sim, sim. Então, o que a gente acaba vendo bastante são casos de empresário que cresceram muito mais do que eles mesmos conseguiram se desenvolver e em negócios que taca a privada no meio da sala. Então, assim, de um lado, tenho que fazer uma mini reforma e tirar a privada de lá. Para acabar com esse cheiro que está me incomodando. Cheiro, exato. E do outro lado, puxa, para você conseguir ter riqueza com esse negócio, você vai ter que ter mais competência. Então, que tipo de conhecimento, habilidade, prática a gente vai ter que ir para cima? E ninguém é obrigado a fazer nada sozinho. Quem pode te complementar, que pessoas chaves estão em posições certas para te complementar dentro desse processo. E não raro, para quem fez um monte de coisa sozinho, esse processo de colaboração ele envolve uma transformação pessoal. Mas tudo tem jeito. Né? Se o Elon Musk, numa outra ponta, consegue fazer o que faz, não cabe a mim falar que eu consigo fazer o que ele faz. Mas é possível fazer o que eu faço. E tá tudo certo. E tá tudo certo. É porque, às vezes, o pensamento é assim, nossa, eu vou contratar uma mentoria, vou contratar um treinamento para os meus colaboradores ou até para o próprio empresário, ele acha que ele está gastando dinheiro, ele está perdendo dinheiro, quando, na verdade, ele está investindo. Exato. É mudar essa mentalidade, é o que a gente estava falando, mudar essa mentalidade também do CEO, do diretor, de quem está acima, né, Raul? Começar ali por ali, essa mudança de mentalidade, né? Tem que começar. A empresa é reflexo. Vamos falar assim, tua empresa está com problema, a causa raiz é você. Ponto. Já vamos começar por aí. Sem dó. Sem desculpa. Sem dó. Quem tem dó, vamos falar assim, é caridade. Aqui nós estamos falando com ONG. É ONG, pronto. Então, assim, é espelho. Toda vez que eu vejo algum problema em alguma empresa que eu estou envolvido, eu olho para mim, falo o que eu estou gerando, o que eu estou propagando que está manifestando isso. Facilita, porque se o problema está comigo, a solução também. Aí eu paro de ser refém do problema e passo a ser protagonista e vamos embora e vamos resolver, não tem essa. Então, isso já ajuda bastante. Muito, muito. E depois que a gente entende que o Japão tem um terreninho, o Brasil tem um terrenão, quem que é mais rico? Então, você vai falar que qual que é a variável? Competência. Competência. Quanto a gente fabrica pedra e exporta, o Japão devolve para a gente tecnologia, devolve celular. Qual que é a variável? Competência. Qual que é a base da competência? Conhecimento. Então, se eu não continuar continuamente, progressivamente, investindo em conhecimento, me desenvolvendo, uma série de coisas, eu vou ficar defasado. Se você me der um trator, a chance dele em 3 anos virar uma pilha de ferro velho é alta, porque eu não sei dirigir trator. Eu não sei o que fazer com trator. Posso ser muito bem empenhado e capacitar, ir lá e aprender, mas ninguém garante que eu vá conseguir dirigir trator. Se você der para um fazendeiro que é super bem versado no trator, é capaz dele construir um império com esse trem. Então, acho que são exemplos claros que a principal variável de uma empresa para ela se diferenciar no mercado é competência. Não vem com essa que eu preciso de mais dinheiro para crescer, preciso de empréstimo. Isso, muitas vezes, é modelo de negócio que está com a privada no meio da sala. A variável que você precisa é competência, porque competência tira leite de pedra. E você está ali reclamando o tempo inteiro, então já era, né? O problema não é o governo, o problema não é seu concorrente, o problema não é seu funcionário. A causa raiz é você. Simples assim. Se vira. Oração diária. Faz alguma coisa. Né? Oração diária. E Faz daí, alguma né? coisa. E daí? Não. E daí que está acontecendo? O que eu vou fazer? Pare de Qual reclamar. Que é o próximo passo? Reclamar não ajuda em nada. Muito pelo contrário. Piora a atividade cerebral, tua vida vai ficando mais cinza. Não é nada gostoso viver em reclamação. Né? Você fica reclamando e trazendo coisa ruim para você ainda. Não faz bem esse trem, não. É isso. Vocês anotaram todas as dicas, anotaram toda essa mentoria? Então, anote. Se não deu tempo de você assistir, corre lá, vai, assiste de novo, vai anotando, porque realmente é a sua realidade. Então, às vezes você está aí reclamando, é o que foi falado. Então, bora partir para a ação. Estamos indo para os finalmente. Raul, eu quero que você, para a gente finalizar o nosso bate-papo, que você deixa
um ensinamento, uma frase, algo aqui para nossa audiência em relação a tudo isso que você trouxe do seu propósito de empreender com a sua essência, né? Que é o que você traz muito aqui pra gente. Para mim, a principal frase para esse tipo de coisa é: começa onde você está, usa o que você tem, faz o que você pode. Você ficar se comparando com qualquer outra pessoa é o princípio da infelicidade. A partir do momento que você celebrar que, nossa, eu estava nesse degrauzinho, comecei onde eu estava, usei o que eu tinha, fiz o que eu pude, fui para esse degrauzinho e eu celebro isso, aí é muito gostoso, né? Muito bom. Aí você vai celebrando cada etapa, cada degrau, cada processo, cada movimento. A gente está vivo, gente. A gente está vivo. Recebemos o maior presente, né? Ponto. A partir do momento que a gente está vivo e pode ser melhor, evoluir, cabe a gente celebrar cada degrau. Não é fácil, não tem milagre, não vale a pena, mas ninguém vai aparecer do nada para te ajudar, não. Então, se você já põe em prática e começa o quanto antes, gastando o mínimo possível de tempo e dinheiro, começando onde você está, vamos embora. Aí é maratona com barreira e sempre dê o próximo passo. É isso. Pronto. Raul, muito obrigada. Também agradeço. Pelo seu transbordar, apesar da sua correria, suas demandas aí com evento e casa, mas muito obrigada pelo seu transbordar hoje. Agradeço. Muitos aprendizados. Muito bom. Deus abençoe. Agradeço. Você e sua casa. Amém. A nossa. E você que está aí, não saia daí, porque após o intervalo estaremos retornando com um quadro mais amado pelas mulheres, que é o quadro que fortifica, que potencializa o seu feminino, que é o quadro Look do Look. Então não sai daí que daqui a pouco a gente já volta. Mulherada, dá uma olhada nesse recadinho que a London preparou para você. Você também está desesperada com o surgimento de fios brancos? Vou te ajudar. A nova coloração da Glow vem para camuflar os fios brancos, trazendo o resultado mais duradouro e com muito mais naturalidade. E você, vai ficar de fora dessa? Diga adeus aos fios brancos e garanta já o seu Glow Express pelo WhatsApp 19 9 9633 7357. E você, empresário, que também quer destacar a sua empresa aqui no nosso programa, entre em contato por esse número que está aparecendo aqui abaixo. E continuamos com o nosso programa. Voltamos do nosso intervalo com o quadro mais aguardado por vocês, que é o quadro Look do Look, onde você tem dicas de moda para você colocar em prática no seu dia a dia de uma maneira muito descontraída e descomplicada, que é o melhor, e dicas valiosas da profissional de imagem e estilo, e eu vou contar com a minha amiga Ju Costa para nos ajudar com essas dicas e nos ensinar a colocar em prática. E lógico que o tema hoje não poderia ser outro, que é o mais pedido, que é o tema sobre elegância. Elegância é um estilo, é uma técnica, é uma peça mais elaborada? Você já teve essa dúvida? Eu já. Então nós vamos descobrir aqui o que seria realmente a elegância que as mulheres tanto procuram e tanto desejam. Então já quero dar as boas-vindas à minha amiga Ju Costa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Paula. Que prazer estar aqui novamente, dividindo conhecimentos com vocês. Ai, que delícia, mais uma semana. E Ju, sobre o tema que a gente já estava comentando aqui, e realmente muito pedido, elegância, que eu acredito que seja em maioria a dúvida e a questão da maioria das mulheres. Elegância é um estilo? Elegância é técnica ou elegância é uma peça elaborada? Essa é uma ótima pergunta, Paula, porque quando o assunto é elegância, nós não podemos ser tão literais assim. Nós precisamos traduzir essa sensação, entendendo como esse desejo é traduzido em nós, de forma que faça sentido pra gente. Porque a mulher do estilo elegante, ela projeta sofisticação e refinamento. Então ela bebe do estilo clássico, mas ela revisita um pouquinho de modernidade. Portanto, nós precisamos buscar a sensação do que nós desejamos descrever como elegância, procurando os sinônimos, ou seja, o significado semelhante, para que a gente possa observar como nós enxergamos isso através de um look. Espera aí. Isso significa que
Valorizar a nossa beleza natural dentro de tudo isso que você nos explicou. Porque nós podemos trazer isso através de uma técnica. Porque o que é elegante para mim, o que eu considero, o que eu vejo como elegância, pode não ser elegante para você. Então, entendi que, de repente, eu tô aqui com esse look. E aí, quando você coloca em você, não fica tão legal ou vice-versa. Na verdade, vai depender do como a gente coordenou isso. Então temos vamos um aprender. truque, Temos um papel e caneta na truque. mão, porque lá vem a dica que vai transformar as suas composições de forma elegante. Eu percebo muito, Paula, que as minhas clientes trazem como desejo, dentro da consultoria de imagem, ser mulheres elegantes. Sim. Elas almejam, então sempre, entre 99% das minhas clientes pedem essa tal elegância. Mas eu percebo que a forma como elas traduzem isso no vestir é muito mais essa polidez, essa unidade, essa sensação agradável quando nós olhamos para um look. E isso nós conseguimos projetar utilizando ferramentas básicas que nós temos no nosso armário. E o que seriam essas ferramentas, Ju? Bom, aqui na Paula nós já usamos algumas dessas técnicas, porque a cor, ela é o primeiro elemento percebido pelos nossos olhos e nós não precisamos saber entendê-las, porque nós vemos pelos nossos olhos, mas sentimos com o coração. Então é o elemento mais simples à nossa disposição para que a gente consiga coordenar isso, porque a nossa visão ela é ativa. Então o nosso cérebro ele adora conectar pontinhos. Então a cor é uma ótima ferramenta para ajudar a trazer essa projeção da nossa elegância. Tá, então a Ju montou. Aqui nós temos uma camisa azul marinho, um sapato azul marinho. Então a gente vai conectar esses pontinhos. Como a gente refinou, a gente poliu, a gente cuidou dos detalhes que a gente fez nessa composição, a gente adicionou o quê? Um cinto, porque ele vai ser o melhor aliado da Paula de hoje em diante. Descobri que o cinto realmente é o meu melhor aliado. Isso é muito bom, gente. E vocês vão descobrir ao longo do programa, dos episódios, o porquê que o cinto é o nosso aliado na maioria dos casos, né, Então Ju? não percam, se você perdeu o quadro anterior, assiste e fica aqui com a gente, porque vai ter muitas outras dicas nos próximos. Com certeza. Aqui nós trouxemos, então, um cinto caramelo. Como eu poderia melhorar essa composição, trazendo esse senso de unidade, harmonia, conectando os pontinhos visuais que os nossos olhos tanto gostam de agrupar? A gente vai pegar uma bolsa. O que eu vou fazer aqui? A gente vai coordenar a cor do cinto com a bolsa. Eu coordenei a blusa com a sandália. Então, eu estou conduzindo o nosso olhar para que ele passeie por todo o look e ele sinta essa sensação de agradável. Então, quando nós vemos, nós gostamos. E aí? A Paula tá elegante, não tá, Olha, gente? Olha isso. Muito elegante. Então, é a forma como a gente lapida. O quanto de trabalho eu gastei para organizar isso no meu look. Eu pensei nos detalhes, porque eles importam. Detalhes importam. Então é diferente se a gente tirasse o cinto, desmontasse toda essa composição. Não é só vestir a roupa. A gente precisa pensar nos detalhes. E claro que quando a gente fala dessa tão sonhada elegância, a qualidade importa. Mas isso não significa que precisa ser caro. Porque é uma dúvida, né, Ju? Sim, com certeza. A gente precisa ser criteriosa, porque a gente consegue fazer boas compras até mesmo em lojas de departamento. Que aí você vai ter que ver, como você disse, a qualidade desse tecido. Como que a gente vai ver? Não só a qualidade do tecido, mas dos acabamentos. A costura, ela tá bem feita, os botões estão bem pregados. Como que é o avesso dessa peça? Porque se o avesso é bem acabado, a parte externa também vai ser. Então, a gente precisa ver, na hora que eu vou ver a gola da manga, da blusa, se ela está alinhada, se ela está simétrica, se a costura não está desfazendo. São detalhes que trazem esse melhor refinamento, esse acabamento que trazem pra gente esse senso de qualidade. Então, não necessariamente está correlacionado somente ao tecido. Sim, então você realmente está aí do outro lado e tem dúvida. Olha, eu tenho uma peça, mas ela não foi tão cara assim. Ou eu vou precisar investir uma peça muito cara para me tornar uma pessoa elegante.
Estamos aprendendo aqui que não, porém, vocês que estão aí do outro lado, têm que estar atento Aos detalhes. aos detalhes. Então, lembrem-se, o nosso olho sempre vai querer agrupar os pontinhos. E quanto mais conexões visuais, mais essa sensação de harmonia, de belo nós teremos, automaticamente conectaremos a nossa elegância. Gente, eu amei. Eu não tinha pensado nessa composição e realmente a Ju veio lá e deu um toque especial e trouxe aí a blusa, trouxe a camisa, trouxe a bolsa e trouxe o cinto e fez toda essa harmonia com a sandália. Ô Ju, mas aqui nós estamos falando em tons mais para neutros, certo? Sim. E aí, muitas dúvidas também em relação ao neutro ser elegante e o colorido ser criativo. Sim. E não elegante. Isso confere essa informação, Confere. Ju? Eu acho que quando a gente fala de cor, nós não somos alfabetizados visualmente sobre elas. Então, nós temos um preconceito de que o colorido não pode ser elegante. Entendi. Mas nós temos famílias de cores, assim como nós temos no nosso cenário. Muitos, né? Então, dá para ser elegante Sim. e colorida, assim como o meu look. Que está colorido. Está colorido, mas o que eu fiz? Eu conectei os pontinhos. Tá, Vocês então estão explica vendo? um pouquinho Ó, aqui pra vamos lá. gente, Ju, o que você fez Eu no seu tenho look. o verde da minha terceira peça, que está presente no verde do detalhe da minha calça. Tá. Eu trouxe uma sandália metalizada, que também coordena com o metalizado do meu cinto. E também trouxe um colar. Aqui eu poderia ter colocado um colar com uma pedra, que fosse ou laranja ou esse marsala aqui, para coordenar e ligar ainda mais esses pontinhos. E ficar na linha do colorido. Sim, quando você olha para mim, o seu olhar te desagrada? Não, super harmonioso. Então a gente Total. conseguiu o nosso objetivo, porque eu olho, eu sinto aquela sensação de descansar o nosso olhar. Quando a gente traz algo um pouco mais disruptivo, a gente vai na contramão e traz uma narrativa aí um pouco mais impactante visualmente. E fica mais incomodado, alguma coisa. Não só, gente, mas outras pessoas também, né? Um exemplo muito importante, exatamente, todo mundo fala dessa questão de ter esse incômodo visual. Já imaginaram se eu tivesse uma peça, uma terceira peça, como essa cor? Vocês percebem que a gente não conecta? Sim, porque já não vai ser o tom que tá em nenhum lugar aqui, realmente. Então aqui eu tenho cores que elas são um pouco mais suaves, elas são um pouco mais apagadinhas, mais mudas. Tá. Então elas trazem pra gente esse senso de refinamento, de sofisticação, de maturidade. E isso traz uma praticidade também, que é o que a gente sempre está entregando aqui para as mulheres no quadro, essa praticidade para você colocar aí no seu dia a dia, para o trabalho, para um happy hour, para um momento especial, e você ter um tempinho ali de realmente observar cada peça que você tem no seu guarda-roupa sem se desesperar e falar assim, nossa, vou ter que dar tudo embora, vou ter que fazer compras, e não é isso, né, Ju? Não, a gente não precisa começar do zero. A gente precisa ter assertividade nas nossas escolhas. E a assertividade a gente consegue como, Paula? Tendo clareza. Qual é a mensagem que eu desejo contar? Porque tudo em nós comunica. E a gente precisa, Paula, começar a acreditar no nosso olhar, porque Deus não erra. E Ele fez a gente com um mecanismo incrível nos nossos olhos, que eles vêm preparados para buscar essa harmonia. Só que a gente perde isso a partir do momento que a gente se importa com a opinião do outro. Exato. Então, eu olho para o espelho, eu gosto do que eu estou vendo, mas eu lembro. E o que o outro vai achar? Eu me preocupo, exatamente. Só que o que a gente sempre traz aqui, de novo, reforçando, é você valorizar a sua beleza natural, com o corpo que você tem, com o cabelo que você tem, né? E as nossas dicas aqui são para você realmente potencializar tudo isso. A cereja do bolo, né? O complemento do seu dia a dia, no seu look, com aquilo que você já tem a sua essência. Ah, mas eu tô acostumada, eu queria manter eu queria ser elegante, mas manter a minha essência. É possível, não é, Ju? É possível, a gente só vai lapidar esses detalhes, cuidar mais deles e prestar atenção porque eles importam e fazem a diferença. Como a Ju sempre diz,
trocar os ingredientes, colocar ingredientes novos, é E isso nessa trazer receita? novos temperos. Novos temperos. Porque montar um look é como fazer uma receita. Quando nós vamos comprar algo novo, a gente vai no mercado, a gente não olha a despensa antes? Sim. Com um look é a mesma coisa. A gente revisita o nosso armário para ver os ingredientes que estão lá para a gente não repetir? Ah, então já aprenderam mais uma. Antes de ir para as compras, olhe o guarda-roupa. É uma E compra comece a inteligente. criar essas conexões visuais com o nosso elemento mais importante da nossa comunicação visual, que é a cor. É isso. Então, assim, valorizem a sua beleza natural e coloquem aí as dicas aqui da Ju, que ela traz pra gente, em prática. E se você tiver alguma dúvida, claro, deixa aqui nos comentários do episódio, aqui no YouTube, que a gente vai passar aqui pra Ju e a Ju vai sanar. Então, o importante é você tirar todas as suas dúvidas aqui nesse momento. Esse é o quadro, para tirar dúvidas. Exatamente, nós estamos aqui para ajudá-las. E lembrem-se, vestir-se bem é sentir-se bem. Viu, né? Entenderam o recado? É sobre isso. Ju, muito obrigada por Imagina. trazer mais um pouquinho das suas dicas, do seu conhecimento sobre moda. E semana que vem, Eu volto. eu tô te esperando, hein? Obrigada. Nós estamos te esperando, né, Ju? Combinado. Obrigada. Aguardo vocês. Obrigada, Ju. Obrigada. Estamos finalizando mais um programa Paula Silva com você, mas não fique triste, porque segunda-feira nós temos mais um encontro aqui no meu canal do YouTube, às 20 horas. Então, nosso encontro é toda segunda-feira, às 20 horas. Programa Paula Silva com você. E você já sabe, tem quadros incríveis para você se inspirar, para você se divertir e para você também colocar em prática as dicas, que é as dicas de moda no nosso quadro mais aguardado e esperado pelas mulheres. Então, segunda-feira às 20 horas, aqui no canal do YouTube, eu aguardo você. Vem!